Oi pessoal, mais um dia começou, né? Mais um lindo dia aqui na praia, como vocês podem ver. E vamos para o nosso devocional de hoje, gente, que está em Hebreus 12:1 e diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Hoje o devocional ele está falando, né, sobre as dificuldades que todo cristão passa, né, sobre nós sabermos enfrentar isso de frente. Porque assim, gente, dificuldades todos nós passamos. Cada um na sua particularidade, cada um na sua dificuldade, na sua luta. Porém, nós temos que entender que todos nós passamos por isso, né? Hoje o devocional está deixando bem claro que temos uns aos outros aqui para nos auxiliar, para vermos os exemplos, né? Para vermos como essas pessoas passaram, né? Temos inúmeros exemplos na Bíblia de Moisés que confiou, né? De Jesus que veio, confiou, que Paulo confiou. Então, acredito, gente, que, como eu disse, lutas todos nós vamos passar, tribulações todos nós vamos passar, mas é a maneira que lidamos com isso que vai fazer com que lá na frente isso, né, tudo isso que passamos venha gerar fruto, venha gerar bênçãos. Porque, como eu disse, né, eu tenho um grande privilégio de ter um exemplo desse vivo, né, comigo, que é a minha avó, né? Ela passou, quem conhece ela, quem teve a oportunidade de conhecer a história dela, né, eu não vou contar aqui porque é horas e horas contando tudo aquilo que ela sofreu, tudo aquilo que ela passou. Mas realmente, gente, Deus honrou ela. Por quê? Porque ela se apegou à palavra da verdade. A fé dela foi inabalável, independente daquilo que ela estava passando. E é isso hoje que o devocional está deixando bem claro. Nós temos inúmeras testemunhas, temos inúmeros exemplos para nós olharmos e falar: poxa, passou por tudo isso, mas venceu. Passou por tudo isso, mas saiu vitorioso. Por quê? Não porque ela fez pela própria vontade ou pela própria força, porque por ela mesma, né, no caso a minha avó, a vovó, por ela mesma, ela não daria conta, mas pela fé, pelo amor que ela tinha por Cristo, né? Por ela confiar nesse Deus que, por mais que ela estava passando por dificuldades, Ele ia honrá-la lá na frente, e honrou, gente. Então, se você tem passado por alguma dificuldade, né? Olha os exemplos. Se você não tem, como eu tenho o grande privilégio de ter a minha avó ao meu lado, me auxiliando, olhe para os exemplos da Bíblia, que são inúmeros, né? A Bíblia tem inúmeros exemplos de pessoas que sofreram, pessoas que passaram por tribulações, mas conseguiram vencer. Por quê? Por meio da fé, por meio da palavra de Cristo. Então o devocional deixa bem claro, gente, vamos realmente lutar, vamos buscar ajudar uns aos outros, né? Se você tem algo para dizer, diga, fala, né? Para que realmente nós possamos nos ajudar, né? Porque esse é o nosso objetivo aqui, é ajudar uns aos outros, é auxiliar, é mostrar o testemunho de vida, porque muitas vezes as pessoas podem se identificar com a sua história, com aquilo que você está passando. E sempre lembre, gente, se você está passando por algo, confie no Senhor. Parece motivacional, mas é real, gente. Se você cumprir, né, a diferença, mas é motivacional. Sabe qual é a diferença? Porque geralmente é pregado: você vai sair vitorioso, você vai vencer, Deus vai fazer sim, mas como a gente sempre fala, o quê? Temos que fazer a nossa parte. Aqui o devocional, ele diz que nós temos testemunhas, que Deus faz, que Deus honra, que Deus te dá a vitória. Porém, ele deixa bem claro, é para aquele que tem fé, para aquele que crê, para aquele que obedece a palavra de Deus. E é esse ponto que muitas vezes as pessoas não compreendem e não entendem. Então, o devocional hoje deixa bem claro: se você está passando por alguma dificuldade, busque olhar os exemplos da Bíblia, busque olhar realmente os exemplos que são dados a nós na palavra. Como eu disse, eu tenho o grande privilégio de ter a minha avó, que tem um testemunho lindo de vida e que venceu realmente, que Deus honrou ela através da fé e da confiança que ela tinha nele. Então, se você tem alguma dificuldade, se você está passando por algo, quiser compartilhar aqui com nós estamos aqui para isso, para ajudar uns aos outros, para auxiliar, para dar a direção do caminho. Porque foi o que eu falei, passar por dificuldades e tribulação, todo cristão vai passar. É como lidamos com isso, é como compartilhamos com as outras pessoas, é como vemos os exemplos e olhamos, vamos acreditar. É como a gente diz aqui, olhar com os olhos da fé. Olhe com os olhos da fé, acredite, confie no Senhor, que o resto Ele vai fazer. Mas para isso, lembre-se, gente, temos que fazer a nossa parte. Então esse foi o devocional de hoje e até o próximo devocional, gente. Tchau!